A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós vamos falar hoje, irmão, sobre um livro que fizeram da Congregação Cristã no Brasil. Este livro aqui, irmãos. Este livro chama, irmão, Congregação Cristã no Brasil, o limite entre a luz e as trevas, o segredo revelado, do nosso irmão Eli da Silva Duarte, da nossa irmã Sueli Marques Ferraz. Eles estavam na faculdade e lançaram um livro falando sobre a Congregação Cristã no Brasil, irmãos. Eu vou mostrar uma reportagem que saiu até na televisão, esta parte. Aí vocês podem perguntar assim: irmão Paulo, mas a Congregação Cristã no Brasil não tem livro nenhum dela. Realmente, dela não tem, irmãos. Mas tem as pessoas pesquisadoras, né? E historiadoras, irmãos, em que faz um livro ali contando o que sabe da congregação. No caso desse irmão, ele relata na entrevista que ele deu, que deu o que fazer para ele, para os irmãos aí do ministério e da administração, passar para eles alguma coisa sobre a congregação. Tanto que aqui no livro, irmãos, veja, vou até colocar aqui, irmão, ó, a dedicatória a mim. Ó. Essa é uma postagem bem antiga na internet, e eu fiz um vídeo uma vez e os irmãos gostaram, né? Do vídeo, me mandou, irmão Paulo, entrar em contato comigo, vou mandar um livro desse que o irmão está falando aí, que nós fizemos pelo correio, e veio do nosso irmão Eli, né? E aqui tem várias matérias aqui, irmãos, explicando, tem um sumário, tem uns capítulos, explicando cada coisa, a origem do pentecostalismo, origem dos pentecostalismo e da congregação cristã no Brasil. Aí fala da Congregação Cristã no Brasil, o batismo, orientações gerais. Irmãos, é um livro, basicamente aqui, deixa eu ver a página. Um livro de quase 70 páginas, irmão. Quase 70 páginas. Eu vou colocar a entrevista que eles deram aí, a reportagem, para vocês entender direito esse vídeo do livro feito sobre a congregação. Vamos lá? Na noite de terça-feira, no auditório do campus da Universidade Federal do Tocantins, foi realizado o lançamento do livro Congregação Cristã do Brasil, o limite entre a luz e as trevas, o segredo revelado. A gente iniciou essa ideia da pesquisa sobre a Congregação Cristã no Brasil durante a graduação do curso de História, aqui mesmo, no campo da UFT, durante os debates do curso, com os professores que estudam religião, como o doutor Varney de Almeida, que foi o meu orientador, e o professor Bertone, que foi orientador do meu companheiro de pesquisa. A gente decidiu falar sobre a Congregação Cristã no Brasil. Foi uma experiência bastante dificultosa, né, porque é uma instituição fechada, no qual ela não disponibiliza seus documentos. Então a gente teve grandes dificuldades para ter acesso às documentações que a gente precisava para fazer um trabalho científico. Foi difícil conseguir, mas a gente ralou 4 anos para conseguir essas fontes que a gente necessitava para fazer o trabalho. Os autores Sueli Marques e Eli Duarte iniciaram os trabalhos para este livro no ano de 2011 e tiveram algumas dificuldades, mas conseguiram finalizá-lo. Nós fizemos essa pesquisa em 3 etapas, né? A primeira etapa nós começamos em 2011, que foi durante o curso da Sueli, e que concretizamos com a monografia dela. A segunda etapa nós concretizamos em 2015, que foi na conclusão do meu curso. E a terceira etapa e última é a que nós estamos lançando agora. A nossa pesquisa
teve uma duração de 4 anos, porque a Congregação Cristã no Brasil é uma instituição bastante fechada. A documentação que eles têm, eles não expõem. Então nós tivemos que usar bastante artimanha para conseguir essa documentação. Depois uma análise bem feita sobre toda essa documentação para não ser injusto. E aí com isso nós concluímos ela agora mais ou menos em janeiro, fevereiro, e estamos agora com muita honra lançando esse livro. Quando eu entrei na academia, também, quando começávamos a conversar com alguns colegas, já foi se juntando num grupo de religião, para estudar religião. Conheci a Sueli, que também tinha esse interesse, e ela me convidou para participar da pesquisa dela de monografia, a Congregação Cristã no Brasil, que eu já conhecia ela antes, e nos intrigava essa questão dela não aceitar a mídia, não se expor e continuar crescendo, né? Sempre crescendo, sem se expor, sem mídia. Então isso nos intrigou e fez com que nós fizéssemos essa pesquisa voltada para a Congregação Cristã no Brasil. A história, ela não tem uma resposta exata, mas nós temos no livro algumas perspectivas, né, com a nossa subjetividade, o porquê, né, da formação dessa instituição, já ser do próprio fundador Luiz Franciscon. Ele era uma pessoa um tanto reservada, depois começou num grupo de italiano no Brasil, que também era um povo reservado, então por isso eles preferem não se expor na mídia. O limite entre a luz e as trevas. Nesta obra, tentamos compreender os princípios e as práticas da Igreja Congregação Cristã no Brasil, CCB. Há que se ressaltar que essa igreja pentecostal está instalada no Brasil há mais de 100 anos e são poucos os trabalhos de natureza histórica sobre ela. Nossa inquietação ao pesquisar a CCB é ir além dos temas políticos e da mídia. A nossa preocupação é perceber na sua organização interna os rituais que acessam a religiosidade pentecostal. Foi com que essa intenção que analisarmos rituais como o batismo, o casamento e a Santa Ceia, apontando os significados de tais práticas para a fundamentação do discurso considerado evangélico. Segundo ele diz aí, na entrevista à televisão, em que a congregação não se põe na mídia, né? E é uma igreja que cresce. Irmãos, e agora com essa vinda aí da pandemia, né, do Covid, a congregação não teve por onde optar, teve que sim ir para a mídia. E a gente sabe aí que a congregação aí se expandiu, os 4 cantos da terra conhecem a congregação, pessoas que nunca tinham visto um culto da congregação, nunca tinham ouvido uma palavra. Irmãos, nessa pandemia conheceu, muitos se batizaram, obedeceram a Deus, se converteram, receberam milagres através, irmãos, desses cultos, né? Desses cultos virtuais, né? Muitos falam aí, poxa, mas antigamente o povo não se prostrava perante podia se prostrar perante uma televisão, e hoje assistindo o culto em uma televisão. Para vocês verem, né? Que antigamente a televisão tirava da igreja. E este ano o que ela fez foi ajuntar, reunir. A cada tempo tem o seu tempo. Nós não esperava a nossa querida Irmandade da congregação ir para a internet. Irmão Paulo, foi para a televisão. Foi para a internet. Você usa o aparelho de televisão, que é o que serve para monitor, televisão smart, né? Que, irmão, eu tenho televisão. Antigamente a televisão era uma única, a de tubo, que você via ali as emissoras de televisão. E a televisão desse século XXI, ela é 2 dentro de uma. Que uma você assiste o que eles põem e a outra é você que põe para assistir nela, que é a internet, né? Que serve aí também como monitor. E nós estamos não perante uma televisão em que tem as programações, tem os canais, né, de televisão, e sim
nós, o modo de prostar que eu digo, é ouvir os santos cultos que aparecem na televisão. E aonde mais nós vamos ver? Só pode ser na televisão ou no celular, né, irmãos? Mas esse livro, irmãos, os irmãos venderam bastante na época, porque fala sobre a congregação. E foi o TCC, né, que eles fizeram da faculdade e escolheram a congregação cristã no Brasil. Veja só, um tema de um TCC, a congregação cristã no Brasil. Segundo a irmã diz aí que demorou 4 anos para conseguir alguns fatos da congregação cristã no Brasil, porque realmente os irmãos aí tiveram aí que, assim que foi pedido, essa parte, tiveram que se reunir. E também tem aquela parte, né, irmãos? Pegar os dados e não ser injusto com a igreja. Contar o que realmente é, né? E eles fizeram corretíssimo. O TCC fez uma reportagem e a congregação aí, irmãos, veja bem, mais uma vez aí, passando na televisão uma imagem positiva, irmãos. É um livro curtinho, é recebido dos nossos irmãos. Eu recebi esse livro, irmão, em 18 de novembro de 2016. Para o irmão Paulo, nossos agradecimentos pelo vídeo e divulgação no canal. Tá aqui, irmãos. Veja bem. Livro curtinho. Aqui conta tudo sobre a congregação nesse TCC. Tá bom, irmão? O que vocês acham sobre esta parte, irmão? Eu tive o privilégio de ganhar um livrinho deste, dos nossos irmãos. Tive o privilégio. Tá bom, irmãos? O que vocês acham? Comentem o que vocês acham sobre este livro feito da congregação. Também tivemos uma pessoa que fez um livro sobre o ancião de Cabreúva, o nosso saudoso e querido Hermelindo, que foi jogador de futebol, foi goleiro do Botafogo de São Paulo, e Deus converteu ele no campo e ele não jogou mais. Foi para o batismo, chegando ali, obedeceu a Deus, irmãos. E quando ele presta a falecer, ou não sei se ele está prestes a falecer ou já tinha falecido, teve uma pessoa que fez um livro, uma biografia sobre o nosso irmão Hermelindo, ancião, que deixou saudade no mundo da congregação aí, no mundo CCB. Né, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Comentem, dê o seu joinha para o YouTube indicar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus. Tenham um bom dia, queridos.